Já voltamos com o nosso Cidade Alerta para contar a você que a Polícia Civil e também a Militar, elas juntas realizaram uma operação na zona rural de Cubati e prenderam o proprietário de um sítio que furtava água da Cagepa. Isso mesmo, a água era desviada para um barreiro, uma espécie de um pequeno açude, utilizando uma peça caseira chamada de flange. O furto prejudicou o abastecimento de água da cidade. O proprietário foi preso em flagrante e responderá pelo crime de furto. Vou com o Rafael, agora ao vivo. Ô Rafa, pode parecer uma bobagem, mas não é de maneira nenhuma. Furtando água, tirando benefício próprio e prejudicando a vida de um monte de gente, né, Rafa? Exatamente, Fábio. Nem de longe se parece uma besteira, porque a sociedade foi prejudicada. A comunidade, os moradores da região de Cubati sofreram e ainda sofrem com as consequências, porque a vazão de água diminuiu, algumas localidades ficaram sem água e quando a polícia foi atrás do problema, encontrou, no caso, o furto de água que estava acontecendo nesta propriedade. Foi por meio de uma ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Cagepa que a situação foi descoberta. Segundo a Polícia Civil, Grupo Tático Especial, nessa localidade, localizada em uma propriedade rural, um sítio pertencente a uma empresa, havia um desvio de água, um desvio ilegal, inclusive, vale destacar aqui, ligado a essa empresa, onde o proprietário estava enchendo um barreiro com a água furtada da Cagepa, usando uma peça caseira chamada de flange, adaptada para a prática do furto e, após ser descoberto toda essa situação, esse homem foi preso. Agora deve responder na justiça. A delegada Mairã Moura deu mais detalhes sobre a operação. Estávamos na propriedade e encontramos cacimba, barreiro, acúmulo de água, mangueiras, ferramentas utilizadas para a prática de furto, equipamentos feitos de forma caseira para esse furto de água e a água bastante límpida. Então, quando o pessoal da Cagepa foi fazer aquele teste que eles fazem de água, constataram que havia que a água era tratada, que tinha cloro na água. Então, não se tratava de água de chuva ou uma água que ele estava ali há muito tempo. Então, o proprietário daquele sítio negou a autoria delitiva, foi conduzido até a delegacia, onde foi lavado o procedimento contra ele, ele pagou fiança, mas o que a gente quer dizer com isso é que as pessoas denunciem, porque só tomamos conhecimento desse fato porque a população sofreu, sentiu, porque ele não quando eles fazem esses desvios de água, eles não fazem de forma contínua, eles usam um período X do dia, no caso foi à noite lá em Cubati, e depois religava a água. Mas às vezes a água com aquele desvio chegava fraca ou não chegava, dependendo da localidade daquela casa ou daquela residência onde a água estava sendo distribuída. E interessante destacar que quando a gente realizava aquela diligência, o doutor Davi, que está à frente dessa investigação, chegou a dizer que foi encontrar um caminhão trafegando na zona rural que estava vendendo água. E aquela água que ele dizia que vendia tirou de um chafariz público, como ele achava que podia estar pegando água de um local público e podia estar vendendo. Aí, quando foi feito o teste, também constatou que a água era tratada pela Cagepa. E aquele rapaz também foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia. Pois é, Fábio, uma mistura de prática criminosa, cara de pau, além de egoísmo, porque por causa dessa atitude, onde ele visava a si próprio, uma sociedade inteira ficava prejudicada. É algo realmente inacreditável, revoltante. É com você. Tu sabia, Rafa, se for conversar com ele agora, ele vai na consciência dele, ele acha que não fez nada demais, ele diz, isso é besteira. Acaba levar uma cadeia porque pegou água. Na cabeça dele ele não fez nada demais, viu? Mas fez muita coisa, viu? Obrigado, Rafa.